E aí, meu povo, como é que anda a vida? Vamos para mais um vídeo da disciplina de funcional. Hoje a gente vai utilizar aquilo que a gente viu na semana passada para começar a resolver os primeiros problemas e entender como é que a linguagem se comporta. Ficaram alguns detalhes de lado que a gente vai complementando no decorrer dos exercícios, como criação de variáveis, trabalhar com negativos, entender como é que funcionam, melhorar as funções, if else. Então, bora junto. A primeira coisa que você começou a fazer os exercícios percebeu é que os valores negativos às vezes não funcionam como você esperaria que eles funcionassem. Por exemplo, vamos começar aqui, criar aqui minha função soma, que recebe dois números e retorna a soma de dois números. Então, eu já iniciei aqui o GHCI, vou iniciar de novo. GHCI, vou carregar os códigos que estão aqui no meu arquivo aula, load aula.hs. E se eu tentar fazer a soma de 3 com 4 dá beleza, soma de 3 com menos 4 não vai funcionar e ele vai avisar o seguinte, ué, papapá, você não entendeu? Eu preciso de dois números. O que é que ele está dizendo? Que ele precisa somar dois números. Você diz, mas o menos aqui é um número. Só que, na verdade, esse menos é um açúcarzinho sintático para a função negativo. Tá? Então é como se você estivesse dizendo, some 3 com o negativo. Só que o que você queria dizer é some 3 com o negativo de 4. Então primeiro você vai fazer a função negativo e depois você vai somar 3. E aí ele faz o que deveria fazer. Então sempre que você precisar colocar um negativo, você passa entre parênteses. Outra forma de fazer, né? Menos 4, que é o que você gostaria de ter feito. 3 menos 4. Ou já que o negativo é um operador, você pode fazer o seguinte, ó, manda primeiro fazer o menos 4 e depois você passa para o 3. Funciona da mesma forma. Vamos lá, precedência de operadores. Como é que eu sei quais os operadores que vêm antes dos outros? Para você obter informações sobre as tuas funções, tuas variáveis, teus operadores, você pode digitar no GHCI o comando info, então só dois pontos e eu posso perguntar, por exemplo, o que é a função soma? Ele vai te dizer, beleza, a função soma, ele vai funcionar da seguinte forma. Você tem um A que será um número. Depois a gente fala sobre tipos, tá bom? Então você passa um número, depois você passa outro número e depois você vai ter um número no final. Eu posso perguntar como é o operador mais. Ele vai te dizer, olha, o mais ele foi definido no GHC.número, ele é um operador infixado e a precedência dele é 6. Beleza? Então, qual é a precedência do vezes? A precedência do vezes é o 7, por isso que quando você faz mais e vezes, o vezes vai primeiro. Qual é a precedência do operador de potência? Beleza? O operador de potência recebe um número e um inteiro e faz a operação de potência e a precedência dele é o 8. Beleza. E de composição? Olha, a composição ainda é mais importante. Ó, a precedência dele é o 9. E o de postergação, né? O de menor precedência de todos. Pô, beleza, esse daqui é o zero, por isso que a gente sempre, como ele tem a menor precedência, ele vai sempre fazer o lado direito antes de ser executado. Vamos lá, indentação importa. O Haskell é bem flexível em relação à indentação do teu código, mas ele não permite atrocidades. Então vamos fazer aqui algumas funções. Vou começar do simples. Vamos ver se duas coisas são iguais. Vamos ver se x e y são iguais. É fácil, é só perguntar se x é igual a y. Mas vamos saber se três coisas são iguais. Beleza. Como é que eu sei se três coisas são iguais? É fácil. Se x for igual a y e y for igual a z. Beleza. Então ele tanto permite que eu faça assim, como que eu faça desse jeito aqui. Problema nenhum. Então vamos rodar aqui no nosso GHCI. Vou dar um reload, ou então só dois pontos R. E vamos ver se 4 é igual a 5. Não. 4 é igual a 4. Sucesso! Vamos agora testar iguais 3. 4, 3, 1.
Não. 433, não. 333, sim. E se eu quisesse contar quantos elementos são iguais? Bora agora para o nosso if else. Contar iguais. 2. Então, quero contar quantos elementos são iguais. Ou 0, ninguém é igual a ninguém, ou 2, ambos são iguais. Então aqui eu já posso fazer o nosso primeiro if. Se x for igual a y, então você pode devolver, os dois são iguais. Só que no Haskell eu sempre tenho o if e sempre tenho o else. O then ou o else. Se não, 0 são iguais. Beleza, aqui eu já tenho o meu código de contar iguais. Então, reload, contar iguais 2, 3 e 4, ninguém igual, 3 e 3, dois números iguais. O teu if você pode adentar assim, ó. Normalmente o then numa linha e o else na outra linha, fica sucesso. Se às vezes ele não tiver, por exemplo, às vezes a gente tem aquele negocinho, né? Contar iguais. Ah, o meu if não ficou alinhado, então o meu then e o meu else vão ficar tortos. Então você pode dar um tabzinho aqui, deixar ele na linha, na guia, e aí tudo vai ficar identado junto com a guia. Vamos para um exemplo um pouquinho mais interessante de if else. E se eu tentar contar quantos são iguais com 3 parâmetros? Contar iguais de 3 parâmetros, x, y e z. Primeira coisa que você poderia pensar é fazer aqui o velho if else. Ué, se os três são diferentes, então ninguém é igual. Então, se x for diferente de... Se os três forem iguais, eu tenho três iguais. É melhor assim. Se x for igual a y e x for igual a z, se eu tiver esse caso aqui, se x for igual a y e x for igual a z, então eu vou ter três iguais. Eu não gostei dessa indentação. Vou fazer o seguinte, mandar o meu comando para cá e eu posso trabalhar aqui embaixo. Se x for igual a y e x for igual a z, eu tenho três iguais. Se não, aí eu tenho o segundo caso, né? Quais são o caso em que eu tenho dois iguais? Como eu não tenho três iguais, então, se x for igual a y, ou x for igual a z, ou y for igual a z, se eu tiver alguém igual a alguém, então eu vou ter then dois iguais. Não tem perigo de ser 3, porque 3 já cairia aqui em cima. Só que eu sempre tenho que ter o senão. Senão, eu não tenho ninguém igual, porque não existe um. Meu próprio IDE já disse o seguinte: ei, cara, isso daí é feio demais. Faz aí uma guarda para poder verificar os casos. Então, vamos fazer com guardas aqui. Isso aqui funciona beleza, bora testar. Então, contar iguais 3. 1, 2, 3, ninguém igual. 1, 2, 2, 2 iguais. 2, 2, 2, 3 iguais. Então, vamos ver as guardas. Com o uso de guards, né, de guardas, você cria a sua função. Você não vai ter esse igual aqui no começo, ok? Depois da sua função, você já vai ter um tracinho. E a partir daqui você coloca as condições. Então, a primeira condição, primeiro teste, seria esse daqui. Se eu tiver isso, o meu resultado vai ser 3. Segundo caso, se eu tiver isso, o meu resultado vai ser 2. Otherwise, o meu resultado vai ser 0. Bem mais legível nós trabalharmos com as guardas, aqui nesse caso, dos múltiplos ifs e elses da minha função. Vamos lá, criação de variáveis. Às vezes você precisa expressar melhor o teu código, criando ele em pequenas partes. Então, você tem duas formas de criar variáveis, elas são bem parecidas, principalmente nesse momento agora, mas no futuro eles vão ter funções diferentes. A primeira é o let e o where.
A diferença é que no LET você vai construindo do pequeno para o maior e do where no contrário, do maior para o menor. Então, por exemplo, vamos fazer um código da distância entre dois pontos. Isso normalmente a gente escreve o seguinte, a gente precisa de um x1 e um y1, que é o ponto inicial, o x2, y2, que é o ponto final. E o cálculo, se eu fosse fazer todo de uma vez, eu precisaria calcular a raiz de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Tá. Se eu quisesse melhorar a descrição disso daqui, eu não gostei. Eu quero chamar isso daqui de delta x, e eu quero chamar esse outro aqui de delta y. Então eu vou começar primeiro dizendo o que é delta x e o que é delta y. Então eu vou fazer o seguinte: seja delta x, isso daqui, e delta y, isso daqui. Vou primeiro descrever quem são as partes pequenas, né? Eu vou criar o delta x e delta y e vou utilizar o meu delta x e o meu delta y. Tem aqui. Então, criei as variáveis e defini onde é que eu vou utilizá-las. No where, você vai fazer o contrário. Você diria o seguinte. Você diria: a função que eu quero executar é essa. E você diz onde, where, e aí você depois define quais são os pedacinhos dela. Ah, o let vai funcionar em outros contextos que o where não funciona, mas por enquanto a gente vai ficar utilizando o where, principalmente porque ele funciona também com guardas. Por exemplo, bora pegar esse daqui dos três iguais, né? Contar três. Vou criar agora, no finalzinho aqui da minha guarda, eu vou colocar o seguinte: where a minha condição essa significa todos iguais. Então, onde todos iguais é isso daqui. Então, ao invés de colocar isso, eu vou dizer todos iguais. Isso daqui eu vou chamar de dois iguais. Dois iguais. Aqui eu vou ter dois iguais. Então, contar iguais é, caso todos iguais, são três. Caso dois iguais, são dois. Otherwise, zero. Então, você pode utilizar isso tanto para criar condições, variáveis, porque tudo é igual no Python, né? No Haskell. Variáveis, funções, tudo vai ser avaliado da mesma forma. Vou fazer mais uns exercícios de aquecimento aqui. Bom, por exemplo, para a fórmula de Bhaskara. Vou copiar aqui alguns resultados. A gente espera da fórmula de Bhaskara. Para passar o Bhaskara, eu preciso do A, o B e o C. E a nossa fórmula Bhaskara, passando A, o B e o C, seria aquele velho B2 menos 4AC. Isso daqui seria o delta, que é o B2 menos 4AC. E aí as minhas raízes seriam a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. 2A. Então, vamos organizar isso daqui. Já que eu tenho que calcular B ao quadrado menos 4AC, eu vou fazer aqui o meu where. Beleza. Então, o meu delta vai ser B2, ou seja, B vezes B, menos 4 vezes A, vezes C. Esse menos aqui não tem problema nenhum, que ele é o operador que vai inverter o valor disso daqui tudo. Você pode imaginar que eu vou ter
4 vezes A, 4 vezes C, e depois eu aplico menos, e depois eu opero com B ao quadrado. Então, beleza. Meu delta eu já tenho. Então, eu vou precisar disso daqui, disso. A raiz disso, então eu vou chamar a raiz de delta. Vai ser SQRT de delta. Ok. Então, eu vou precisar aqui de menos B com mais raiz de delta e menos B com menos raiz de delta. Então, vou chamar isso aqui de calcular raiz. Eu vou precisar de um sinal para saber se é mais ou menos. E aí, para calcular a minha raiz, raiz está raiz demais, né? Eu vou fazer menos B mais sinal vezes raiz de delta. Esse pode ser o sinal positivo ou o sinal negativo. Tudo isso daqui vai ficar dividido por... Vou para cima. Vai ficar dividido por 2 vezes A. Então, eu vou ter menos B mais raiz de delta sobre 2A, menos B menos raiz de delta sobre 2A. E aí, a minha conta final vai ficar o seguinte, como eu preciso de dois resultados, eu vou calcular, imaginando que as raízes existem, são diferentes, tá? Ou então iguais, mas são as duas iguais. Eu vou ter calcular a raiz passando o valor positivo, 1, a primeira parte da minha tupla, e calcular a raiz passando o valor negativo para a segunda parte da minha tupla. Calcular raiz. Calque raiz. Beleza? Para testar o Bhaskara. Dá um reload no meu file. Bhaskara 2, 12 e menos 14. Eu espero que seja a primeira raiz 1 e a segunda raiz 7. Perfeito. Vamos ver agora algumas técnicas de Haskell para resolução de problemas. Semestres anteriores eu ensinava uma técnica só e via em vários problemas. E depois eu ensinava outra técnica, voltava e resolvia os mesmos problemas com outra técnica. Talvez eu vou tentar nesse vídeo fazer o mesmo problema com técnicas diferentes e vamos ver se isso atrapalha ou dificulta ou melhora o aprendizado. Vocês vão me dar aí o feedback. Então, a primeira coisa, a função simples seria a função soma. Quero somar todos os elementos de um vetor. Então, acho que já tem a função soma aqui. Vou tirar ela. Beleza. Somar todos os elementos de um vetor. A primeira coisa que eu poderia fazer é invocar o método sum, que já existe. Somar todos os elementos de xs. Beleza, está resolvido minha função soma. Soma de 1, 2, 3, 4 seria 10. Lembrando que a gente também pode escrever assim. Soma de 1 a 4 é 10. Lembrando do vídeo que nós vimos sobre funções parciais, como o xs ele é um parâmetro e ele está aqui no final do meu comando livre, eu posso dizer simplesmente que a função soma é a função sum. Uma função soma ela vem de diferentes importes. Se eu não disser o que é que ela está somando aqui, ele vai reclamar. Então eu tenho que dizer pelo menos que a função soma ela recebe um vetor de inteiros e retorna um inteiro. Mas assim é muito paia, porque eu não fiz nada. Vamos fazer aqui a função soma utilizando recursão. Aqui. Seja a função soma. Se eu estiver somando um vetor vazio, não tem nada para somar, o meu resultado vai ser zero. Ótimo, estou satisfeitíssimo. Só que se eu tiver um vetor que ainda tem um elemento e um resto, então eu vou querer que a minha soma seja pega o elemento e soma ele com a soma do resto. Então, como ficaria para a gente entender esse comportamento? Então, faz de conta que esse aqui é o meu vetor. Tá? Então, ele verifica, isso aqui é vazio? Não, isso aqui não é vazio. Então, beleza. Tira o elemento para fora e soma com a chamada recursiva do resto.
Então, eu vou tirar o elemento para fora. E vou chamar com a soma do resto. Então, soma disso daqui vai ser tiro 1 mais a soma do resto. Beleza, mas o que é a soma do resto? Fazer a soma do resto, eu vou tirar o 2, somar com a soma do resto. O que é a soma do resto? É a soma do resto. Eu vou tirar o 3, a soma do resto. E o que é a soma do resto? Enquanto eu não chegar no meu caso base, eu continuo tirando. É o 4 mais a soma do resto. Opa! Isso aqui eu sei, isso aqui é o meu caso base. Então, isso daqui, eu sei que isso daqui vai ser 0. E aí ele retorna. O 0 vai retornar para cá, vai somar com 4, vai dar 4. O 4 vai retornar para cá, vai somar com 3 e vai dar 7. O 7 vai voltar para cá, vai somar com 2 e vai dar 9. O 9 vai voltar para cá, vai somar com 1 e vai dar 10. E aí eu tenho o resultado da soma do meu vetor 1, 2, 3, 4. Se vocês perceberam, a única coisa que eu fiz foi ir pegando elemento por elemento e somando esse elemento para, no final, somar com 0. Isso é uma operação de extrair elemento por elemento, fazendo uma conta, utilizando esse elemento e o próximo, esse elemento e o próximo, esse elemento e o próximo. Isso daqui também é uma operação que se chama de operação de fold. Então, vou fazer aqui um fold para a gente, uma outra versão da nossa função soma. Então, e se eu imaginasse que eu vou ter a seguinte coisa? Eu vou pegar 0, que a soma elemento neutro é 0, mais a seguinte coisa. 1, 2, 3, 4. Então, qual vai ser a minha técnica? Eu vou tirar um elemento por vez e vou somar com esse carinha que está aqui fora e vou guardar o resultado. Mas aqui eu vou fazer o seguinte. Se eu tirar o 1, eu vou somar o 1 com 0 e vai dar 1. Agora eu vou fazer quem? Tirar o 2. Vou tirar o 2, somar o 2 com 1 e vai dar 3. Agora eu vou tirar o 3. Somar o 3 com 3 e vai dar 6. E agora eu vou tirar o 4. Somar o 6 com 4 e vai dar 10. Pronto. Isso daqui é uma operação de fold. Como eu estou aplicando a partir da esquerda, né, do left, a gente chama isso daqui de fold left. Então, para fazer o fold, o que é que eu preciso? Então, vamos lá. A minha soma de um vetor vai ser um fold left. Para fazer um fold, eu preciso de uma operação que eu vou realizar entre esses dois elementos. Ué, eu vou pegar esse mais esse. Eu poderia dizer que eu estou fazendo mais. Mas para não ser assim tão chato, vamos criar nossa própria função, como a gente já viu. Eu posso criar uma função aqui. Eu poderia criar aqui fora, né? Ó, a minha função é soma 2, que recebe um x e um y, e vai retornar x mais y. E aí aqui eu digo que a minha função que eu estou usando é função soma 2. Criando aqui fora, tá? E aí eu preciso do elemento de início. O elemento de início vai ser o 0. E eu preciso do meu vetor. O meu vetor vai ser xs. Pronto. Está feita a minha soma utilizando o fold. Bora testar. Reload. Vou carregar aula.hs. Tem algum lixo que eu deixei anotado em algum canto? Isso daqui. Beleza, então o meu soma, se eu somar 1 com 4, eu vou ter 10. Aí ele vai dizer, ei, seu xs está no final, é um parâmetro livre. Então por que você não se livra dele? Ah, tudo bem, vou me livrar dele. Beleza, mas aí o que é que tu está somando? O que é o parâmetro que você está esperando? Ah, vou fazer o seguinte, o meu parâmetro é um vetor de inteiros para um inteiro. Ah, beleza. Sucesso. Tá de boa. Ah, você lembra do lambda? Então, isso daqui é uma função que recebe dois parâmetros e retorna a soma dos dois parâmetros. Ao invés de criar fora, eu teria algumas opções, né? A primeira seria criar ela aqui dentro, onde
Lembram do meu where? Onde soma 2 vai ser isso daqui. Ops. Ou então eu posso criar já dentro do próprio parâmetro. Eu recebo um x e um y e vou retornar x mais y. Perfeito? Ou então simplesmente, mas pega essas duas carniças aí e soma, ué. Então, estamos resolvidos com o nosso primeiro fold. Não se assuste, a gente vai fazer vários folds e com um pouquinho de prática essas técnicas vão ficar melhores. Agora vamos lá para o length, que aí a gente tem a oportunidade de testar outras técnicas. Então vamos lá para a função tamanho. O tamanho de uma coisa é... as listas têm uma função length. Vou utilizar, o length dessa coisa. Posso escrever aqui o protótipo. O protótipo a gente vai fazer assim, ó. Tamanho, dois pontos, dois pontos. Se você quiser identificar os elementos, você pode identificar. Aqui eu vou fazer diretamente. Ela recebe uma lista de inteiros e retorna um inteiro. Beleza? Eu tenho um parâmetro livre, o xs. Eu vou me livrar dele. E agora eu tenho aqui a minha função tamanho, é o length. Então, dá um reload. Tamanho de 1 a 5. 5, sucesso. Passei 10 na disciplina. Calma, meu filho, bora continuar. Vou fazer o tamanho de uma outra forma. E se eu fizer o tamanho de uma forma mais difícil? Porque essa ficou muito besta. Vou fazer o seguinte. Vou transformar todos os elementos do meu vetor em uns. E aí eu vou somar todos eles. E aí eu vou saber qual é o tamanho do meu vetor. Perfeito. Então, vou fazer isso. O tamanho de um vetor vai ser o seguinte. Tenho que pegar o meu vetor original. 1, 2, 3, 4, 7, sei lá o que. Vou transformar todo mundo em 1, 1, 1, 1, 1. E depois eu somo tudo isso e eu vou ter 5, que é o tamanho. Ótimo. Então, como é que eu faço a transformação de um vetor para outro vetor? Isso é uma operação de mapeamento. Então, vou fazer uma operação de mapeamento. A minha operação de map exige uma função que eu opere sobre um elemento do vetor e que me retorne alguma coisa. Então, vou fazer aqui fora, depois eu incorporo, tá certo? Então, qual é a minha função? A minha função é gera 1. Gera 1 vai pegar um x e vai me devolver 1. Então, minha função é gera 1. A função gera 1 vai pegar um x e vai me devolver 1. Ok. Agora eu vou chamar o meu vetor. Beleza, então eu apliquei a minha função gera 1 em todo vetor, eu tenho um vetor de uns. Agora eu vou fazer a soma de todos esses elementos. Posso colocar entre parênteses para forçar que o meu mapa seja executado antes de passar para a soma. Ou posso dizer, faz primeiro o lado de lá, colocando a operação de cifrão. Bora testar. Então, carrega tudo. Alguma coisa, um lixo aqui. Reload. A linha 70. Algum bug do VHCI, eu só recarreguei de novo e deu certo. Então, recarreguei. Tamanho do vetor 1, 3, 2, é 3. 1, 3, 2, 7, é 3. É tão feia essa função aqui, eu vou criar ela aqui. Então, a minha função gera 1 é uma função que pega alguma coisa e deixa 1 no lugar. E aí ele já vai me sugerir, ei, isso daqui é a função const, que a função const é a função que pega alguma coisa, qualquer coisa, e sempre deixa o mesmo valor. Por isso que a gente chama ela de função constante, mas no outro formato também funciona. Beleza, reload, tamanho de 1, 2, 3, 4, 7. Perfeita a minha função tamanho. Bora para a próxima. Eu ainda estou achando que está muito pai essa função. Então, vamos fazer com compreensão de listas. Como é que é a função tamanho de uma lista com compreensão de listas? Então, eu vou fazer o seguinte.
Lembrando, né? A compreensão de listas vai processar a minha lista. Eu tenho um gerador, um resultado e um if qualquer. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um para cada elemento da minha lista. É só isso. Para cada elemento da minha lista, esse é o meu gerador, eu vou colocar um naquele lugar. E ele vai me formar um vetor de uns. Se eu tivesse critérios, se isso, se aquilo outro, eu colocaria aqui em sequência. Se eu quisesse deixar, por exemplo, duas vezes o valor, eu colocaria aqui duas vezes x. Mas eu não quero, só quero deixar um. Beleza, agora eu tenho uma nova lista. Isso daqui é a mesma coisa que o map fez, ó. Minha função. E deixando um no lugar. E agora eu vou aplicar sobre ela a função soma. Beleza? Tamanho de 1 a 10. Tamanho. Próximo. Não, eu tô achando isso muito pai ainda. Bora fazer aqui com recursão. Recursão aqui é vida. Então, para fazer isso daqui, eu vou precisar daqueles patterns, né, de identificar os padrões. Eu preciso saber o seguinte, ó. Quando eu estiver chegando para avaliar o meu caso base, a minha lista vazia, o meu tamanho da lista é zero, porque lista vazia não tem tamanho. Se por acaso eu estiver calculando o tamanho de uma lista que tem um elemento e tem o restinho, eu vou fazer o seguinte, tem um elemento, então eu conto um para esse elemento. E aí eu vou depois ver o tamanho do restinho. Então, como é que eu vou fazer aqui? Se eu tenho a minha lista 1, 2, 3, 5, ele vai calcular qual é o tamanho disso. Eu vou tirar o 1 para fora e deixar só 1. Então, isso aqui é 1 mais tamanho de 2, 3, 5. E agora, eu vou tirar mais 1 para fora, vou tirar um elemento para fora e deixar só 1. 1 mais tamanho de 3, 5. E aí eu vou fazendo isso. Para cada elemento que eu tiro da minha lista, eu deixo só 1 aqui. Então, como esse x eu não preciso, lembrando, os parâmetros que eu não preciso, eu posso dizer, olha, eu não vou nomeá-los. Vou colocar aqui só uma barrinha e está pronta a minha função tamanho. Tamanho recursivo. Para cada elemento da lista, eu deixo 1 e vou seguindo até chegar na minha lista vazia. Quando eu chegar na minha lista vazia, eu deixo 0 e aí eu saio somando. 0 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, até o final. Então, tamanho da minha lista de 1 a 10 vai ser 10. De 1 a 15 vai ser 15. Ué, mas se eu estou percorrendo os elementos um por um e deixando um, isso é a mesma coisa de um fold, cara. Então eu posso fazer assim, ó. Eu vou pensar que eu estou aplicando. Vou começar com 0. E aí eu vou fazer o tamanho de todos os elementos da minha lista. 4, 2, 3. Então qual vai ser a minha função? Eu vou pegar esse elemento aqui, que está aqui, mais 1 para cada elemento que eu tirar da minha lista. Então, quando eu tirar o 1 da lista, eu vou pegar 0 mais 1. Vai dar 1. E aí eu vou ter o resto da lista. 4, 2, 3. Aí quando eu tirar o 4, eu vou pegar esse carinha que está aqui e somar mais 1. E aí eu vou ter 2, 2, 3. Então eu vou pegar esse valor que está aqui, tira esse cara da lista e soma mais 1. 3, 1, 3. Agora eu vou tirar esse cara daqui, somar mais 1 e eu tenho 4. Então bora aqui repensar nosso tamanho com o amigo fold. Então o tamanho de uma lista vai ser... Então bora lá. Eu vou fazer um fold. Começando pela esquerda, né? Vou começar com o meu 0. Beleza? Preciso da minha função. Eu vou chamar deixa 1. Chamei a minha função deixa 1. Começo com o 0, que a gente viu ali, sobre a função. Peraí, como é que vai ser minha função deixa 1? Deixa 1. Minha função deixa 1 vai receber dois parâmetros. Beleza? Então, eu vou pegar o x, que já está, e somar com o 1 do elemento que eu tirei da minha lista. Beleza? Tá sucesso minha função deixa 1. Bora testar.
Carregar o arquivo aqui. Então, tamanho da lista vazia. 0, perfeito. Porque eu tinha deixado 0, não tem com quem somar. Não tem com quem somar, ficou 0. E se eu fizer com esse elemento aqui? Eu tinha o 0 e somei com 1, porque eu tirei o 4 da lista. Vocês veem que eu tiro o y e descarto ele. Ué, já que eu não estou utilizando, descarta ele aqui. Pego o valor que eu estava, sempre o valor da esquerda, e somo com 1 para cada novo elemento que eu tiro da minha lista. Ué, por que eu não boto essa função bem aqui? Eu posso criar um lambda aqui, olha que elegante, rapaz. A minha função vai receber um x e alguma coisa e vai fazer x mais 1. Beleza, me livrei desse where aqui. Peço. Carreguei aqui a minha aula. Tamanho de vazio. Vazio, tamanho de 1, 3, 2. Beleza. Cara, ele tá reclamando, ele tá dizendo que eu não preciso do XS, que o XS é o parâmetro livre. É verdade. Então eu vou tirar aqui o XS desse lado. Desse lado ele vai ficar reclamando. Eu não sei o que, que eu tô dobrando. Tudo bem, rapaz? Tamanho é o seguinte. Você vai receber um vetor de inteiro e vai me retornar um inteiro. Beleza? Perfeito. E aí foi a nossa resolução com fold. Então, bora aqui para o último exercício de hoje. Vou pegar logo um exercício do repositório. Pegar um bem legal para a gente fazer juntinhos. Então, isso daqui é fazer no Haskell um comando de sublista, da mesma forma como a gente tem no Python. Então, eu vou pegar aqui a partir dos índices, é como se eu estivesse recortando. Então, se eu pegar uma sublista que vai do 1 ao 3, eu pularia o 0 e faria 1, 2, 3. Os três primeiros elementos, né? 0, 1, 2. Do 1 ao 3. Se eu pegar do 0 ao 11, eu vou pegar a lista toda. Do 2 ao 8, eu vou pegar do 2, é porque ele não conta o último, né? Do 2, 0, 1, 2, até antes do 8. Não entra o último. Ok. Só que eu também quero que ele aceite negativos. Então, o menos 1, eu quero que ele ignore o último elemento. O menos 2, eu quero que ele ignore o último e o antepenúltimo. E por aí vai. Por exemplo, aqui eu estou indo do menos 10, 10 a partir da esquerda, até o menos 1, ignorando 9. Tá. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que primeiro tratar os números negativos para que eles sejam positivos, para que eu consiga trabalhar com eles. E segundo, a gente vai ter que aprender a arrancar um pedaço da minha lista, o pedaço que eu quero. Ué, arrancar o pedaço nem é tão difícil, porque eu sei até onde ele vai. Ele vai até aqui, né? Os três primeiros elementos, que seria até o índice 3, antes do índice 3. Pegar os três primeiros elementos é um take. Take 3. Pegue 3 elementos. Beleza, então eu já sei pegar 3 elementos. Se eu quero descartar o primeiro, eu sei que ela tem um comando da lista que faz isso, que é o drop. Então, drop, eu primeiro pego 3 e removo 1. Beleza, já tenho um começo aqui para o meu projeto. Então, bora lá. Então, o sublist vai receber o início, vai receber o final aberto, né? E a minha lista. Então, vamos pensar aqui sem trabalhar com os negativos, tá? Se eu fizer o seguinte, primeiro eu vou dar um take. Take fim de XS. Take fim de XS. Vamos ver como é que isso aqui se comporta. Então, sublist, vou pegar do 1 ao 4 da lista 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, beleza, eu peguei os 4 primeiros. Era o que eu queria. Só que eu não quero pegar só os primeiros, eu também quero dropar um. Então, eu vou fazer o seguinte. Depois de fazer isso, eu vou dropar o início. Drop início. Drop início de take fim. Então, bora cá. Não recarreguei.
Beleza, sucesso. Ué, será que eu consigo transformar isso daqui numa função, numa composição de função? Ué, drop início de take fim e fizesse. Beleza. Drop início de take fim fizesse. Eu posso me livrar do XS. XS ficou livre, eu consegui me livrar dele. Ele ainda vai sugerir a seguinte coisa, ué, dá uma limpadinha. Tire os brackets redundantes. Drop início de take fim e também vai dizer, não, você não precisa desses brackets, não. Beleza, o que é que eu tenho que fazer agora? Tratar o caso especial quando são negativos. Então, bora aqui tratar os casos especiais. Primeira coisa que eu preciso saber é o tamanho para processar início e fim. Então, o meu size vai ser o meu length do valor. Ah, vou precisar do valor. Então, volta aí o XS na vida da gente. Preciso do XS para processar o valor. XS. Bota aqui por finalzinho. Primeiro eu faço lá de cá e depois lá de lá. Então, preciso do XS para calcular o size. Beleza. Calculado o size, agora eu tenho que consertar início e fim. Ué, quem vai ser o novo início? Se o início for negativo, é só somar início com size. Então, vai ser o seguinte. Se início for menor do que zero, então eu vou ter início mais size. Se não, apenas início. Vou chamar aqui com outra variável, tá? Vai ser o nosso início linha. E quem é o nosso fim linha? Esse linha é a fórmula da Haskell de criar novas variáveis, tá certo? Quem é o nosso fim? O nosso fim é o seguinte. Se o fim original for menor do que zero, então eu vou ter fim mais size. Se não, apenas fim. Então eu vou dropar utilizando as minhas novas variáveis início e fim. Então vamos testar reload. Então vamos lá, sublist. Vamos lá. Vou tirar o primeiro e o último do vetor 1, 2, 3, 4. Errei que eu esqueci de colocar o parêntese no -1. Ele estava dando esse comportamento aqui. O certo é retirar o primeiro e o último. Então eu vou ter o 1, 2, 3. Então, se eu for até o 0, eu começo a vazio, que eu começo aqui no 0. Se eu for até o -2, eu descarto o último e o penúltimo. Pois, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham se divertido como eu. Então, a gente se vê depois. Um abraço. Aí vocês me dêem um feedback do que foi que acharam do vídeo, se aprenderam, se ficou muito confuso, se ficou muita matéria. E aí a gente vai ajustando as gravações de acordo com o decorrer do semestre. Valeu!